possamos impor as nossas mãos sobre o nosso sacerdote e já pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha sobre ele com sabedoria, que venha, Senhor Deus, sobre todo o seu ser, Jesus. Vem, Senhor, vem Espírito Santo. Dai, Senhor Deus, entendimento, Senhor, tudo da tua palavra, Jesus. Age na vida desse teu servo, Senhor. Derrama, Senhor. Que ele diminua e que tu cresça, Jesus. Senhora do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar, e da terra toda face renovar. Convido a cada um a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e acolher a palavra de Deus. Pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender esta palavra e nos dê o dom do discernimento, da ciência, da sabedoria, para compreendermos o que Jesus fala hoje ao nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa vida, para que esta palavra que vamos ouvir hoje transforme o nosso coração, o nosso ser, e nos faça discípulos missionários de Jesus. Toda face renovar, e a terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E na terra toda face renovar. E na terra toda face renovar. Vamos ficar de pé para ouvirmos a leitura da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou alguns profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou ao discípulo que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, somos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria vida? Ou o que poderá alguém dar em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade eu vos digo: alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, foi pedido que meditássemos sobre o seguimento a Jesus e, ao mesmo tempo, a nossa perseverança neste caminho que fazemos com Jesus como discípulos e missionários da sua palavra. E meditando sobre este tema que nos foi proposto e rezando em cima deste tema, a palavra que acabamos de ouvir nos ajuda a entendermos o seguimento a Jesus. E nos ajuda a entendermos como nos tornarmos perseverantes neste caminho, nem sempre fácil, mas o Senhor nos garantiu a graça da sua presença. Primeira coisa que Jesus dirige-se aos apóstolos e pergunta-lhe sobre a sua identidade. Primeiro, que as pessoas estão dizendo, aqueles que estão fora da caminhada, quem dizem os homens ser o Filho do Homem. E eles vão dizer aquilo que as pessoas comentavam. Alguns dizem que é Elias, que é Jeremias, que é João Batista que ressuscitou, e é um dos profetas. Mas Jesus agora dirige-se àqueles que diretamente conviviam com ele, ou seja, aqueles que tinham sido chamados. Quando Jesus passou chamando aqueles homens que estavam no dia a dia do seu trabalho, vem e segue, e eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E estes estão convivendo com o Senhor, partilhando da sua vida, rezando com Ele, comendo junto com Ele, convivendo, caminhando, vendo as maravilhas operadas pelo Senhor. E agora Jesus dirige-se a estes: e para vocês que andam comigo, quem sou eu? Meus amados irmãos, eu penso que o retiro espiritual, ele deve também responder esta pergunta de Jesus. Cada vez que nós participamos de um momento espiritual, sobretudo um retiro de 2 ou 3 dias, um momento de espiritualidade,
um momento de oração, onde somos chamados a nos colocarmos diante de Deus, não com as nossas máscaras, porque diante de Deus ninguém se apresenta com máscaras. Diante de Deus nós temos que nos apresentar do jeito que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós realizamos em nossa vida. Mas o Senhor, que prescruta os corações, pergunta também a cada um de nós. E cada vez que nós participamos de um momento deste, nós devemos sair daqui com a resposta em nossa vida e em nosso coração. Há pessoas que saem de um momento espiritual, de um retiro espiritual, mas não saem com essa resposta no coração. A pessoa passou pelo retiro, mas não deixou que o retiro passasse pela sua vida. Ou, mais ainda, não deixou que a palavra de Deus penetrasse o seu coração. Às vezes nós vivemos muito de oba-oba, de muita coisa que não nos firma na fé, que não nos firma no caminho de Jesus. Porque a fé, ela não é feita de sensações. A fé, ela cresce e amadurece em nossas convicções. Ou seja, não são as sensações exteriores que sentimos que irão firmar a nossa fé. O que deve firmar a nossa fé são as convicções que adquirimos a partir da palavra de Deus, a partir do encontro com Jesus. É necessário que cada um, para afirmar-se em sua fé, tenha de fato um encontro com Jesus. E não somente tenha ouvido falar. Por isso que Jesus dirige-se agora aos apóstolos, aqueles que conviviam diretamente. Porque Jesus não esperava deles apenas uma fé de ouvir falar, mas uma fé ouvida, uma fé que na convivência tenha buscado responder aos anseios de cada um, buscar responder aos desafios do Evangelho que Jesus pregava. Por essa razão que Jesus pergunta-lhes: e para vocês, quem sou eu? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? E para sabermos de fato quem é o Senhor, para que não criemos um Jesus de acordo com o que nós achamos que deve ser, ou como deve ser, nós temos que olhar nas Sagradas Escrituras o jeito de Jesus. Porque ser cristão não é outra coisa a não ser passar a vida toda buscando tornar-se como Ele, buscando configurar a sua vida dele, buscando ser como Ele. Ser cristão é isso: buscar configurar-se a Jesus, buscar tornar a sua vida semelhante a Ele. E para respondermos de fato quem é Jesus e sairmos daqui convictos de que Jesus não é uma ideia na nossa cabeça, mas Ele é uma pessoa que está presente entre nós, que traz gestos, que traz palavras, que traz o reino de Deus para junto de nós, por meio do seu gesto e da sua maneira de agir. Vejamos que Jesus, para viver a vontade de Deus, Ele se aproximou das pessoas. Há pessoas na igreja que querem se afastar, mas Jesus, pelo contrário, nós só viveremos uma fé autêntica, uma fé em Jesus, se nós nos aproximarmos das pessoas, se nós tocarmos as pessoas, se nós abraçarmos as pessoas, se nós não tivermos medo de ir ao encontro do outro, como Jesus o fez no Evangelho da Missa. Quando aquele leproso, com toda a confiança, aproximou-se de Jesus, prostrou-se diante dele, dirigindo-se ao Senhor, disse-lhe: se queres, tem o poder de purificar. E purificar aqui na Bíblia é muito mais do que curar, porque purificar significa libertar de todos os males, de todos os males. Jesus poderia ter curado aquele homem somente pela força da palavra, mas Jesus fez questão de tocá-lo para purificá-lo. Jesus o toca
E Jesus o liberta de todos os males, de tudo aquilo que afligia a vida daquele homem. Então temos que olhar, se nós quisermos ser verdadeiros cristãos, olhar o jeito de Jesus, a maneira como ele falava com as pessoas, a maneira como ele dirigia-se às pessoas, a maneira como ele abraçava as pessoas, como ele aproximava-se dos doentes e dos pecadores, a maneira como ele anunciava um Deus que é amor e misericórdia, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que não leva em conta nossas faltas, mas nos acolhe em seu amor. Eu penso, meus queridos, que a nossa vida, a nossa missão não deve ser outra a não ser para anunciarmos que Deus é amor e misericórdia. Esta deve ser a missão do nosso grupo, da nossa igreja. Deus é amor e misericórdia, e não importa o que tenhamos cometido, não importa o pecado que tenhamos cometido, Ele nos ama incondicionalmente, e não há pecado que nos separe desse amor. Esta deve ser a convicção da nossa vida, de que Ele nos ama, Ele nos acolhe, Ele nos quer bem, Ele é o nosso Deus de amor, o nosso Deus que tornou-se gente em Jesus de Nazaré e expressa o seu amor nos gestos de humanidade, nos gestos de misericórdia para com o outro. Meus amados irmãos, para nos assemelharmos a Jesus, nós temos que nos tornarmos mais humanos, temos que nos tornarmos mais sensíveis, mais fraternos. Um momento desse espiritual, com certeza, diante de tantas palavras que já foram aqui anunciadas, diante de tanta experiência de fé, do encontro, do louvor, da adoração, da nossa comunhão com Jesus na Eucaristia, se nós não sairmos daqui mais humanos, para vivermos a humanidade de Deus, na graça que Jesus nos conferiu, amando e perdoando o outro, fazendo bem o outro, nós não recebemos a bênção de Deus. É para sermos mais fraternos, não é para cada um sair daqui pensando em si mesmo, do mesmo jeito que chegou, mas buscar configurar-se a Jesus, do amor e do perdão. Jesus anunciou um mundo novo, um reino novo, de amor e de perdão, de paz, de justiça. Anunciou que Deus é Pai, que os pobres são os privilegiados de Deus, que os doentes são abençoados, que os pecadores são reconciliados, que todos aqueles que sofrem são amados por Deus, e que no sofrimento devem buscar a força de Deus para a caminhada da sua vida. Mas para que isso tudo aconteça, é necessário que cada um esteja atento à pergunta de Jesus: quem sou eu para você? Será que de fato nós já conhecemos Jesus Cristo? Será que de fato nós conhecemos a sua palavra? Será que de fato nós estamos nesta busca? Porque quanto mais nós conhecemos, mais iremos buscar, mais iremos beber desta fonte que não se esgota, mas que preenche a nossa vida e dá sentido à nossa caminhada. Responder quem é Jesus, ter esse encontro pessoal com Ele. Uma vez que a pessoa fez a experiência do encontro, ela deve anunciá-lo, testemunhá-lo. Ninguém recebe esta graça para guardá-la para si mesmo. Aí é que nasce a missão do grupo. O grupo não existe para si mesmo. Ele não existe simplesmente como um grupo de amigos que se encontram semanalmente. Ele não existe somente para ocupar um espaço na igreja, para que a igreja esteja aberta. O grupo existe para o anúncio de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para o anúncio de que Deus é amor e que este amor se manifesta na missão que recebemos de Jesus, quando nós nos dirigimos aos outros. É para isso que a gente comunga na missa. Por que a gente comunga na missa? Quando nós comungamos, nós estamos recebendo o Cristo naquele pão, para que, ao recebermos, nos coloquemos à disposição a fim de que Jesus realize a sua obra. É para isso que a gente comunga.
Porque os nossos braços, quando nós comungamos, Jesus agora está presente em nosso corpo, para que os nossos braços tornem-se os braços de Jesus, estendidos aos irmãos, para que as nossas pernas tornem-se as pernas de Jesus, missionárias, indo ao encontro dos irmãos. Nós comungamos para que nossas mãos tornem-se mãos solidárias, samaritanas, indo ao encontro dos irmãos. Nós comungamos para que todo o nosso corpo seja colocado a serviço do projeto de Deus. É para isso que nós comungamos. Não é só para a pessoa dizer que foi à missa, não. É para a pessoa dizer: Senhor, eu faço comunhão contigo, com o seu projeto. E a força deste sacramento, desta comunhão, deste pão sagrado, me faz uma testemunha da sua palavra, para que o Senhor possa agir por meio do meu corpo na minha vida. Então, quando eu recebo a comunhão, eu a recebo para me fortificar, mas ao mesmo tempo para que eu saia, estendendo meus braços, colocando minha vida, colocando as minhas pernas, a minha sabedoria, o meu entendimento, as minhas capacidades a serviço de Deus, para que o Senhor possa agir neste mundo e transformá-lo por meio da palavra que nós anunciamos, a palavra de Jesus. Tendo este encontro com o Senhor, neste anúncio que nós fazemos, ninguém está convertido totalmente. A conversão, ela se dá a partir deste encontro, mas se dá por todos os dias da nossa vida. Ninguém está convertido totalmente, nem eu nem você. Todos nós estamos nos convertendo a cada dia, na medida em que a palavra de Deus castigou no nosso coração. Agora, no dia em que ouvirmos a palavra e não nos sentirmos questionados, significa que nós não estamos abertos à conversão, nós estamos abertos à proposta de Jesus. Porque uma vez que nós ouvimos a palavra, nós respondemos sim a Jesus, sim ao projeto que é maior do que nós. Nos tornamos um discípulo que aprende todos os dias com o Mestre. Isso é conversão. Um discípulo que aprende todos os dias com o Mestre. Aí a importância da escuta da palavra de Deus, a importância de meditarmos a palavra de Deus todos os dias, para que o Senhor, como Mestre, nos fale ao nosso coração, nos fale como discípulos missionários, para que a sua palavra transforme a nossa vida. Mas nós temos certas dificuldades, porque ao ouvirmos a palavra, nós não queremos abrir o coração, nós não queremos mudar de vida, ou achamos que já sabemos aquela palavra, ou achamos que o irmão que prega já disse que deveria, já disse isso outras vezes, ou achando que aquele irmão não serve para pregar, ou achando que aquela palavra não serve para o meu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela não volta, diz a palavra, o autor sagrado, sem ter produzido o seu efeito. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não temos que ter dúvida em nosso coração, temos que dizer, na força do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu acolho essa palavra. Eu acolho essa palavra no meu coração. Não temos que ter dúvida. Não temos que ter dúvida que a palavra de Deus é capaz de transformar a nossa vida, porque ela é viva e eficaz. Mas nós escutamos a palavra, essa palavra está na nossa cabeça, mas não desce ao nosso coração. Esta palavra está em nossa cabeça, mas não desce ao coração para transformá-lo. Ou nós achamos que conhecemos a palavra por inteiro. Há pessoas na igreja que se acham doutoras da Bíblia. Há pessoas na igreja que se acham doutores. Não, eu já sei isso aí. E há pessoas que nunca aprendem. A mesma coisa. Quando você vê na comunidade alguém se queixando, aqui ninguém quer nada, aqui o povo não quer, tenha cuidado, porque significa que nós estamos nos fechando. Alguém há de querer. Tem que ter alguém que leia a leitura, tem que ter alguém que faça o trabalho do ministério, tem que ter alguém que se disponibilize, porque a obra não é nossa, é Cristo que chama, Ele é que chama. Agora, a resposta de cada um
a resposta pessoal, mas nós temos que nos abrirmos à ação da palavra de Deus, que age, inclusive, naqueles que nós nem sequer esperamos. Talvez no mais pecador de todos, porque a palavra é anunciada para confundir aqueles que se acham santos, aqueles que se acham fortes. A palavra deve ser anunciada para transformar a nossa vida, o nosso coração. E quando a pessoa acolhe essa palavra, a pessoa não se coloca acima de todos também não. A pessoa coloca-se como aquele que está aprendendo, como aquele necessitado que por primeiro a misericórdia de Deus lhe alcançou, a graça de Deus lhe alcançou. Então esta mudança de vida, este converter-se é essencial. Há pessoas que entram na igreja, saem da igreja, que estão na igreja, mas não estão em Cristo, não. Tem muita gente que está dentro da igreja direto, mas não está em Cristo. A pessoa está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Porque quando a pessoa está em Cristo, ela torna-se uma nova criatura. Ela muda de comportamento, ela muda o seu jeito de ser, ela torna-se um cristão anunciador da palavra, do amor, do perdão. Ela torna-se uma pessoa melhor. Mas há pessoas que caminham para a igreja continuamente, mas são as mesmas de 10 anos atrás, são as mesmas de muitos anos atrás. A pessoa sente se renovada aqui. A pessoa sai do retiro e diz: então o retiro foi uma bênção, foi uma graça. Mas a questão é, ao sair do retiro, o que eu mudei? Como aquele retiro, a palavra anunciada, transformou a minha vida? Em que eu deixei-me ser transformado naquele retiro? E isso não é só dentro da igreja, não, fora da igreja. Porque o Papa Francisco está mandando a gente sair. Está mandando a gente sair. Agora nós queremos ficar trancados. Os poucos que temos, querem ficar trancados dentro da igreja. O Papa está mandando sair. É preciso ir ao encontro do irmão. E o primeiro sinal de conversão é o anúncio da palavra. É a pessoa ir ao encontro dos irmãos. O Evangelho de ontem dizia isso. Jesus disse àquele leproso: não conto nada a ninguém não. Mas ele saiu a anunciar, a propagar. Por quê? Porque ele tornou-se discípulo de Jesus. E todo aquele que se deixa tocar pela sua palavra, que torna-se discípulo, não consegue mais viver para si mesmo. Agora vive em função da missão que o Senhor lhe confiou, da graça que o Senhor lhe concedeu. A pessoa torna-se testemunha. Então, meus queridos irmãos, converter-se significa mudar de vida. Cada um de nós nos perguntarmos, a palavra de Deus nos inspira a mudarmos de vida. O que eu preciso melhorar? Quais são as atitudes que eu preciso deixar ser transformada? Quais são os pecados que eu preciso abandonar na minha vida? Quais são as atitudes presentes em minha vida que me afastam de Deus e dos irmãos? Porque também aproximar-se de Deus e distanciar-se dos irmãos não é fé cristã. Às vezes há pessoas que querem se aproximar muito de Deus, mas não querem aproximar-se dos irmãos. Isso não é fé cristã. Porque Jesus nos ensinou que o caminho da fé é o caminho que nos leva ao encontro do irmão, ao encontro do outro. Quem se afasta dos irmãos e acha que só está com o meu Deusinho ali, cuidado, você não está com fé não. A fé nos leva ao encontro dos irmãos, a irmos ao encontro dos irmãos. Por isso que não existe a minha missa, não existe o meu batizado, não existe o meu favorzinho, existe a fé da igreja que é celebrada. Porque eu celebro com os irmãos em comunidade. A pessoa não se deixa vencer pelo egoísmo, mas busca agora viver em comunidade. Essa história de comunidade não fomos nós que inventamos não. O próprio Jesus que assim quis. Para viver a fé em Jesus, se faz necessário vivê-la em comunidade, em pequenos grupos de oração, de pequenos grupos que se reúnem para ler a palavra de Deus, de pequenos grupos que se reúnem para rezar o texto, em pequenos grupos que se reúnam para fazer um momento de louvor, de adoração, onde um se preocupa com o outro, onde um conhece o outro. É para isso que existe esse grupo.
Um grupo de oração, uma pastoral na igreja, um movimento na igreja, ele não existe para ser o único da igreja não, que é outro grande pecado nosso. Quando nós nos tornamos de tal grupo, achamos que toda a igreja tem que ser daquele jeito. Não pode ser assim. A renovação carismática, tem gente que acha que toda a igreja tem que ser carismática. Carismática não, da renovação carismática. Carismática da igreja é. As SEBs acham que todo mundo tem que ser SEBs. Os vicentinos acham que todo mundo tem que ser vicentino. Nada disso. Uma comunidade não pode ser uma expressão só. Porque o Espírito de Deus suscita dons e carismas agora a serviço do anúncio do Evangelho. E todas as pastorais e movimentos, em vez de estar brigando com a outra, achando que uma tem mais o Espírito Santo do que a outra, ou que uma é mais abençoada ou mais cheia da graça de Deus, ou que aquele grupo é mais santo e o outro não é, que aquele grupo reza mais e o outro grupo reza menos, que aquele grupo lê a palavra de Deus mais e o outro lê menos, em vez de estar discutindo e brigando com essas besteiras, o importante é que cada grupo busque na sua espiritualidade testemunhar a palavra de Jesus. Isso é que é importante. Nós ficamos muitas vezes apegados em picuinhas, brigando em picuinha, achando que o outro não tem fé, que o outro não tem espiritualidade, que o outro não reza, que o outro não lê a palavra de Deus. A pergunta é: eu, como testemunha, estou vivendo a proposta de Jesus como sinal da minha conversão, e quem sabe por meio do testemunho eu vou converter o outro irmão. Mas não é converter para o grupo que eu quero, não, é converter para a fé, para o Evangelho, e o Espírito Santo vai dar àquela pessoa a espiritualidade que ele deve manifestar, o carisma que ele deve manifestar, o trabalho missionário que ele deve manifestar. Uma igreja que não busca viver a comunhão com os irmãos, respeitando a diversidade dos dons e dos carismas. Uma igreja que não busca viver esse respeito, não pode ser a igreja de Jesus. Por esta razão, este grupo aqui, da correnteza, de Sobradinho, deve somar ao trabalho da comunidade, ao trabalho da paróquia. Por quê? Porque nós somos uma igreja una, santa, católica e apostólica, para testemunhar a palavra do Evangelho. E se o trabalho realizado estiver à luz da palavra de Deus, para testemunhar esta palavra, eu devo estar junto. Não é porque eu sou do grupo tal, que eu não vou no trabalho da paróquia. E há muitos lugares por aí que tem essa rivalidade. Ah, eu sou do grupo tal, não concordo com isso, eu não vou não. Se é um trabalho em conjunto da paróquia, da diocese, da comunidade, e se for para que o anúncio do Evangelho seja feito, repito, este grupo tem que estar junto, tem que estar dentro. Não é porque fulano é de outro grupo que eu não vou estar com ele. Não, nós não somos divididos. Nós somos um no Espírito de Deus, que gera comunhão na diversidade dos dons e dos carismas. E devemos buscar sempre o anúncio da palavra de Deus, do Evangelho. Para isso que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nos tornamos discípulos missionários, para vivermos a comunhão e a missão, para estarmos com Ele. Por esta razão, meus queridos irmãos, quando Jesus diz: pergunta ao discípulo, e vou para vocês, quem sou eu? Quando Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o anúncio da igreja. Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. Mas devemos saber que todo aquele que foi chamado irá enfrentar dificuldades. Porque a força do mal, o inimigo, ele não vai mais atrás do que já está perdido, não. Ele vai atrás daqueles que querem seguir a palavra de Deus. Ele vai atrás daqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus. Então, quando nós nos tornamos discípulos, às vezes até nós afirmamos: quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Depois que eu comecei a caminhar para a igreja, parece que o negócio piorou. Porque é tantas assombrações, tantas tentações, tanta dificuldade. E quem disse que Jesus falou que quem eu seguisse não ia ter dificuldades? Quem disse que Jesus falou que quem eu seguisse não iria ter problemas? O cristianismo não nos isenta dos problemas. A fé em Jesus não nos isenta das dificuldades, não nos isenta dos problemas. Mas a fé em Jesus nos faz ver
que diante do problema nós temos um Deus que é maior. Nos faz ver que diante das dificuldades, o Senhor está presente em nossa vida. Nas alegrias, é como um casamento, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, Ele está presente em nossa vida. E nós nos refugiamos nele, pedimos força a Ele, e Ele nos dá a luz para caminharmos iluminados. Ele nos dá a força para caminharmos cada vez mais forte nas tribulações. Ele nos dá a graça para irmos nos santificando, mesmo nas dificuldades, mesmo nos caminhos difíceis da nossa vida. E vejamos que quando Jesus começa a dizer que é a nossa tentação também, quando Jesus começa a dizer que vai sofrer, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos anciãos, dos doutores da lei, o que é que Pedro faz? Ora, Pedro tinha respondido a Jesus anteriormente: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora o que é que Pedro faz? Tira Jesus do caminho, chama-o à parte e diz o quê? Não, Senhor, isso não pode acontecer contigo, não. E o que é que Jesus diz? A tradução dessa Bíblia aqui é perfeita. O que é que Jesus diz? Para trás, Satanás, para trás. Quer dizer, venha aprender a ser discípulo. Torne-se discípulo para aprender o segmento do Evangelho. Para trás. A tradução dessa Bíblia aqui da CNBB é perfeita, porque tem uns que dão outras expressões, mas essa é a perfeita tradução, inclusive a mais próxima. Diz: para trás, Satanás, você não pensa como Deus, está pensando como os homens, e não existe cristianismo sem Cristo. E nós temos essa tentação também. Nós queremos o Cristo glorioso, nós queremos o Jesus do louvor, nós queremos o Jesus da adoração, que é importante, não estou dizendo que não se faça não, e devemos fazer, porque é no louvor e na adoração que nós nos fortificamos, é na oração que nós nos fortificamos. Mas nós queremos um Jesus glorioso. Mas quando Jesus se manifesta a nós, no dia a dia da nossa vida, com as nossas cruzes, nós não queremos a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós só vemos o sofrimento. No fundo, nós não queremos esse negócio de ressurreição, não. Porque nós vemos o sofrimento. Nós não conseguimos ver a vitória de Jesus. Nós vemos simplesmente a sua morte, mas não vemos a sua vitória, a ressurreição. Então, o que Jesus diz a Pedro também diz a nós: para trás, venha aprender a ser discípulo, venha aprender com a palavra. Você não pode passar adiante, mas deve tornar-se discípulo para aprender que não há outro caminho no segmento a não ser o caminho da cruz. Não da aceitação do sofrimento. Eu tenho que aceitar esse sofrimento? Não. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém tem que aceitar sofrimento, não. Mas a pessoa vê a luz de Deus adiante, vê a graça de Deus, a missão. A cruz aqui não é no sentido do sofrimento, é no sentido da missão. Deus nos deu a missão e nós temos que levar adiante a missão recebida, o testemunho do Evangelho. E para isso vamos ter dificuldades, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar momentos difíceis de desânimos, momentos difíceis na comunidade, momentos difíceis onde não vamos nos entender, momentos difíceis onde vamos achar que a comunidade não presta mais, que o grupo não tem mais valor nenhum, momentos difíceis onde vamos estar às vezes desunidos, mas é preciso que nós caminhemos na certeza de que é na caminhada que nós aprendemos a ser discípulos, e nós aprendemos a ser irmãos.